Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Evangelho no Lar. O Evangelho aqui pela Casa Espírita, Lar Espírita Casa Samaritano, e que diariamente procuramos trazer a vocês as mensagens que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, com as explicações de Allan Kardec, com as explicações dos Espíritos também, chamados Espíritos da Codificação, que buscam de alguma forma nos trazer o sentido original das palavras de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é importante porque destaca pontos que ao longo dos séculos, desde quando Jesus passou, desde quando os evangelhos foram escritos, pontos que realmente deixaram margem a interpretações divergentes. Não porque Jesus não foi claro, mas porque, por interesses diversos, os homens manipularam o que estava escrito, manipularam as informações, manipularam as parábolas de Jesus para atender a interesses que não eram cristãos, verdadeiramente. Então a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo uma fonte segura, uma fonte isenta e justa de informações que vão nos permitir a melhor compreensão do Evangelho, como eu disse, no seu sentido original, e nos permitir assim trilhar esse caminho que Jesus nos apontou para que possamos a cada dia buscar colocar isso em prática, buscar fazer com que essas lições façam parte das nossas vidas e assim a gente contribua conosco e também com todos aqueles que nos cercam para que todos vivemos melhor, vivemos em um mundo melhor. Então hoje a gente, nessa sequência que nós estamos dando, a leitura do Evangelho tem sido feita em sequência. Hoje nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E nossa leitura será do tópico que diz: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra, nos itens 7 e 8. Então quem tiver com o livrinho do Evangelho para acompanhar a leitura, pode acompanhar. Quem não tiver com o livrinho nesse instante, nós faremos a leitura integral desse texto e depois os comentários, mas de qualquer forma a sequência é esta, Quem está acompanhando pode realmente verificar que tudo o que vai sendo lido nessa sequência vai sendo comentado e vai sendo explicado para que, como disse, a gente possa realmente entender melhor e colocar isso em prática nas nossas vidas, Não adianta só crer, não adianta só saber, não adianta só fazer a leitura se tudo isso não se transformar numa prática cotidiana, Esses princípios da vida superior devem fazer parte da nossa vida cotidiana, porque só assim realmente a gente vai aproveitar isso que foi dito. Claro que quando a gente se interessa, quando a gente começa as leituras, a gente já vai realizando algum progresso, mas o progresso ele se completa realmente quando a gente consegue colocar tudo isso em prática. Não é fácil, não foi dito que seria fácil, porque é uma transformação que precisamos fazer lutando contra nós mesmos. Jesus não nos ensinou a lutar contra os outros, não nos ensinou a agir para transformar os outros, mas nos ensinou a agir para transformarmos a nós mesmos. Sendo assim, então, antes da leitura propriamente, vamos fazer uma prece para que a gente possa serenar a mente, para que a gente possa direcionar nossa concentração, nossos pensamentos para essa leitura, e assim a gente se envolva melhor nessa energia que o Evangelho nos traz, uma energia de bem, de paz, de amor, que nos purifica o espírito, que nos eleva, nos deixa mais leves, inclusive, e facilita, claro,
ao nosso envolvimento, à nossa compreensão. Bom, agradecemos, portanto, a Deus pelo momento, pelo dia de hoje, pela vida. Agradecemos pelo Evangelho de Jesus, agradecemos ao próprio Cristo pela sua vinda ao meio de nós, para nos dar o exemplo, para nos dar o caminho, nos mostrar a verdade, nos mostrar o que precisamos fazer para que possamos crescer, nos melhorar a cada dia. E rogamos a Jesus que nos inspire, que a sua presença se faça entre cada um de nós, para que nos ilumine a mente, nos ilumine o espírito, a fim de que nos facilite a compreensão, o aprendizado, a assimilação, para que todas essas mensagens e toda a lição de vida que Ele deixou também faça parte da nossa, também entre no nosso cotidiano. Que Jesus então nos abençoe, nos ilumine agora e sempre. Assim seja. Bom, meus amigos, então, iniciando aqui a leitura, temos o seguinte, item 7. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate a face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilai àquele que vos quer tomar emprestado. São Mateus capítulo 5, versículos de 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse: retribuí o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar essa máxima ao pé da letra, não mais que aquela que diz para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Acentuada em todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, lhe dissipando todo o medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os homens seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face quando a outra for batida, é dizer, sob outra forma, que não é preciso retribuir o mal com o mal. Que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente:
Dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento, acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Essa é uma daquelas passagens que acho que a maioria de nós, quando lê ou quando toma conhecimento, vai achar bem difícil de pôr em prática. E pensar assim, mas era Jesus, quem sou eu perto de Jesus para agir assim? Como eu vou conseguir agir assim como Jesus agiu? Mas dentro da doutrina espírita, nós aprendemos o seguinte: todos nós, com exceção do nosso Criador, somos espíritos criados simples e imperfeitos. E partindo dessa premissa, afirmamos que Jesus, assim como nós, foi criado simples e imperfeito. Jesus não é um ser que foi criado perfeito e que, como se diz, já nasceu pronto. Jesus não foi sempre aquele que é hoje, que veio aqui entre nós, dar todo o exemplo que deu e mostrar toda a força que tinha de suportar essas adversidades, essas agressões que sofreu, de apresentar a outra face quando lhe batiam e fazer com que nós também sigamos esse exemplo. O que isso significa que nós, que não estamos ainda no estágio em que Jesus chegou, que não aprendemos, que não vivenciamos, que não nos comportamos como Jesus se comporta, nós temos também condições de chegar até onde ele chegou. Nós estamos percorrendo um caminho, nós estamos aprendendo, crescendo a cada dia, progredindo nessa caminhada, nessa seara que chamamos a seara do bem. Então, se Jesus nos deixou esse exemplo, é porque é possível para nós, não é impossível. É porque nós podemos sim, alcançar isso que ele alcançou, esse estado de espírito, esse estado de elevação tal, que fica acima das agressões, que fica acima das ofensas, que portanto não se deixa atingir. Vejo que, como bem foi explicado por Allan Kardec, essa afirmação de Jesus não é uma afirmação literal. Inclusive ele deu um exemplo bastante interessante, aquele de arrancar o olho se o olho for motivo por escândalo. Então Jesus não disse para que você literalmente arranque o seu olho. Então não é que sempre literalmente você vai oferecer outra face quando for agredido. Mas, como bem foi explicado, é simplesmente não revidar, é simplesmente não retornar o mal com o mal. Essa questão de oferecer outra face, de se quiser a sua túnica, ofereça também a sua capa, se quiser caminhar contigo 1000 quilômetros, ande mais 2000, é uma forma, eu até diria assim, de constranger o agressor. Aquele que agride, aquele que faz o mal conosco, ele, pelo costume, e eu acredito também que pela forma como essa pessoa vive, essa forma como essa pessoa se relaciona ou lida com seus problemas ou com as situações, ela nunca esperaria receber de volta o mal que faz ou a agressão que faz, receber de volta o bem. Imagine só alguém vem lhe tomar alguma coisa. Qual é o tomar alguma coisa? Significa um exemplo simples, hipotético. O que essa pessoa espera? Ela espera uma reação. Ela espera uma reação de resistência. Ela nunca espera que a pessoa não resista. Se alguém vem lhe agredir, se vem falar mal a seu respeito de você ou alguma coisa assim, agredir verbalmente, o que ela espera? Ela espera uma discussão. Ela certamente vem preparada para discutir com argumentos, com palavras que sejam as mais ofensivas possíveis. Se você não revida, e aí vem a linguagem figurativa, ofereça outra face, se alguém lhe bate numa, ofereça outra, a linguagem figurativa é essa. Então, se você não revida, se você diz, você tem razão, hipoteticamente falando, claro, você tem razão, e ouve simplesmente, fica em silêncio e deixa a pessoa
falar o que quer, né? Não comprar a briga, não comprar o insulto, né? Isso, de uma certa forma, desarma o outro. Isso, de uma certa forma, esvazia o outro, né? Então, talvez, se a gente parasse para pensar nessas circunstâncias e imaginar que reagir bem, reagir sem... mesmo sendo difícil, claro, né? Porque isso passa por cima daquilo que o Evangelho sempre diz, Kardec sempre diz, passa por cima do amor próprio e do orgulho. Mas não reagir mal, reagir com tranquilidade, com calma, né? Isso vai provocar um efeito no outro que às vezes a gente não tem nem condições de mensurar, né? O outro não espera realmente, aquele que agride, aquele que quer fazer o mal, ele não espera realmente uma reação nesse sentido. O costume, como disse, faz com que as pessoas esperem o revide. E vejam, é algo que tem um certo poder para dissipar as agressões, né? É algo que pode ser difícil, se alguém passa por situações que a gente não consegue nem imaginar, mensurar ou enumerar aqui, por situações de sofrimento por causa disso, né? A resignação, a conduta de indulgência, o perdão das ofensas, ele precisa ser dado de coração. Ele precisa ser aquele consentimento no qual nós sabemos, no qual nós estamos conscientes do que estamos fazendo, né? Não é simplesmente abaixar a cabeça por abaixar. É você abaixar a cabeça não por uma subserviência ao outro, mas por uma questão de humildade consigo mesmo. Uma questão de você entender que aquele problema não é seu, aquele problema é do outro. Que se você entrar nesse ciclo, você não vai extingui-lo, você não termina a agressão. Porque se você revidar, se no lugar de você encerrar aquele ciclo de agressão, de vingança, de ódio, um agride, o outro revida, e aquele que mesmo tendo sido o que iniciou, mesmo tendo sido errado, ele vai prosseguir com aquilo. Porque se aquela pessoa tem um problema, né, e ela não quer resolver, nem está ciente daquele problema, ela vai continuar alimentando esse ciclo. Então um dos dois precisa cortar, quebrar esse ciclo, fazer com que isso cesse. E isso depende de quê? Depende de quem tem a consciência e a disposição para isso. Então, revidar o mal com o bem ou oferecer outra face é quebrar um ciclo de ódio, é quebrar um ciclo de agressões que vão se sucedendo porque simplesmente a pessoa não consegue entender que se eu sou agredido, o problema é do outro, o problema não é meu. Se aquela pessoa me agrediu, certamente ela agride outras. Se ela me fez o mal, certamente ela faz o mal a outras pessoas. E quem eu quero ser? Eu quero ser igual a quem me agrediu, revidando o mal com o mal, fazendo o mesmo que me fizeram? Ou eu quero ser melhor? Quem? É uma escolha. Quem eu quero ser? Né? Em que momento da vida eu estou? O que eu quero colher como frutos no meu futuro, né, das ações que eu estou plantando hoje? É claro que falar isso pode parecer até fácil para quem não vivencia situações assim. Pode ser algo que alguém esteja pensando agora, mas você nem imagina o que eu sofri, o que eu vivi, o que eu passei, o que fizeram comigo. Pode. Tá? É possível. Mas nós também, por mais que estejamos sofrendo, nem imaginamos o que o próprio Cristo passou para que Ele mesmo dissesse isso para nós, para que Ele mesmo tivesse deixado essa lição. Então, quando a gente pensa que a gente sofre, a gente passa por uma situação difícil, vamos pensar também que tem alguém que está passando por uma situação mais difícil ainda, né? Então essa é uma forma que a gente tem, que nós podemos utilizar para que a gente tenha forças para seguir em frente, lutando contra todo o mal que nos fazem, né? É saber, bom, mas
tem alguém que sofre mais, e alguém que sofre mais pode estar resistindo a esse sofrimento, resistindo a essa dor e passando por essa dor de uma forma mais digna, mais elevada, seguindo as lições do Cristo, e eu também consigo. Então precisamos abraçar essa ideia, precisamos entender que nós temos força para isso. Que Jesus não nos falou de coisas impossíveis. Jesus nos deixou lições, mensagens de algo que é possível para nós, algo que podemos fazer, que temos toda a condição de aplicar em nossas vidas. Então é isso que precisamos pensar, é isso que precisamos ter em mente. Não achar que é impossível, não achar que quando sofremos uma agressão, aquele mal que nos fazem, né, é algo insuportável, né, porque quando pensamos assim a gente mina as nossas forças de reação. Nós temos sim um momento em que às vezes precisamos assimilar a dor, né? Precisamos passar por um momento no qual a gente vivencia aquela dor, para que a gente possa compreender, para que a gente possa, mais ou menos assim como a gente leva um tombo, a gente cai e passa um instante no chão até respirar e se levantar, né? Limpar as feridas, tá? Se for esse o caso, levantar e seguir em frente. Então, em um sentido maior, né, em uma acepção mais ampla, é isso que a gente vai fazendo ao longo da vida. Esses reveses, essas pessoas que encontramos, que nos causam alguma dificuldade, que nos fazem algo mal, que nos prejudicam, são como esses tombos, né? A gente precisa de um momento para que a gente possa respirar, que a gente possa limpar as feridas, mas a gente precisa seguir em frente. A gente não tem que sair atrás, correr atrás do outro para dar um tombo no outro também. Não foi isso que foi ensinado para nós por Jesus. Se nós estamos procurando o Evangelho como guia, como lição, como exemplo de vida, a gente precisa pôr em prática o que o Evangelho está nos ensinando. A gente está aqui já fazendo um progresso, né? Então, se nós já estamos atentos ao Evangelho, se nós já estamos procurando as suas mensagens, é porque já existe um progresso em andamento. E, como disse no início, não adianta só fazer a leitura, aprender o que Jesus disse, se a gente não colocar isso em prática. São os passos que nós vamos dando, né? São aqueles avanços progressivos que vamos conseguindo realizar a pouco e pouco, vencendo o nosso orgulho, vencendo o nosso amor próprio, e assim mesmo a gente vai avançando. E, como disse, não é fácil, né? Mas também não é algo mágico, não é algo que só Jesus pôde fazer, porque não é assim. Ele não veio nos ensinar algo impossível, né? Se ele veio nos ensinar, se ele nos trouxe uma lição, é porque é possível para nós. Então a adesão ao Evangelho não é algo fácil. A adesão ao Evangelho é algo que exige esforço, é algo que exige trabalho de nós, é algo que exige que nós estejamos atentos a cada minuto, a cada instante em nossas vidas, porque se assim não fosse, né, se fácil fosse, a gente não teria como progredir. A gente fala aqui sempre em progresso, porque a tendência da vida, a tendência do mundo, a tendência das coisas é uma tendência ao bem. Tudo se dirige ao bem, à harmonia, à paz, ao amor. E isso é o absoluto, né? Deus absoluto no bem, né, atrai tudo a Ele, atrai todos nós a Ele, né, em direção a esse centro, em direção ao Criador. E nós precisamos, assim, deixar de resistir. Nós costumamos resistir muito porque ficamos presos àquilo que nos satisfaz de uma forma mais próxima, de uma forma mais imediata, né? Então, se nós estivermos apenas presos aos interesses instantâneos, aos interesses do momento, a gente esquece de olhar para o futuro. Nesse caso, se a gente
resolve atender esses interesses imediatos, atender a esse amor próprio, a esse orgulho, e começar a agir como o mundo espera que nós estejamos agindo, porque na verdade, quando eu digo mundo, é o momento atual, é o momento que a gente vive, a gente esquece de olhar para o futuro. Se vingar, revidar, entrar nesse ciclo de ódio, tá? Significa mais ou menos que a pessoa não acredita em Deus. É algo como isso, né? E aí a gente pergunta assim: você acredita em Deus? Né? E a pessoa diz: acredito. Então, por que você se vinga? Por que você retribui o mal com o mal? Você não acredita na justiça de Deus? Você não acredita que no futuro tudo será corrigido? Você não acredita que todos aqueles que agem mal serão responsabilizados pelos seus atos? Então é algo que a gente precisa pensar e que normalmente a gente esquece, né? Muitos, né? Talvez a maioria das pessoas afirma que acredita em Deus, mas ao mesmo tempo age como se Deus não existisse, o que é uma contradição. Se eu acredito em Deus, eu preciso acreditar na justiça de Deus, eu preciso acreditar nas leis divinas, eu preciso acreditar que elas funcionam, que elas se cumprem, preciso acreditar que existe um tempo de Deus, né, que é diferente do meu, que sou a criatura, eu não sou o Criador, pois Deus inclusive consegue ver a vida de todos nós como um todo e não instantâneo, não aquele momento em que a pessoa cometeu um erro, que praticou um mal. Deus vê muito além. Então, se eu acredito que existe um Deus e que existe um Deus justo, bom, infinitamente sábio, né, por que então eu vou agir segundo aquele meu interesse momentâneo, segundo aquilo que eu acredito saber sobre o outro ou sobre a vida, segundo um conceito de justiça distorcido que foi criado, que é esse conceito de vingança? Por quê? Será que já paramos para pensar nisso? Então, se Jesus nos ensinou a oferecer a outra face, será que ele estava nos mostrando que se eu fizer isso é porque eu acredito em Deus? Que eu não preciso, né, realizar a justiça, pelo menos justiça entre aspas, porque é uma justiça humana e não divina, que eu não preciso realizar a justiça com minhas próprias mãos, porque a justiça se cumpre na própria existência por força das leis de Deus. Então é o ponto para a nossa reflexão, né? Acredito em Deus ou não acredito em Deus? Eu preciso me vingar ou eu preciso retribuir o mal com o bem? Então, se alguém resolve fazer o mal a mim, se alguém me agride, né, então eu preciso, se eu acredito realmente em Deus, né, eu preciso retribuir o mal com o bem. Então, essa era a nossa mensagem do Evangelho de hoje, né, com as nossas reflexões de hoje. E vejam que isso que eu estou falando está bem aqui na parte final. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Fé na vida futura e na justiça de Deus. No finalzinho: quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Então, como eu sempre digo, não é fácil, tá? É um chamado que é feito para nós. Se estamos buscando isso, se já estamos envolvidos com isso, e se acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, né, precisamos confiar, né, porque ter fé é confiar, não é acreditar cegamente, mas é ouvir
é ler um evangelho, uma explicação do evangelho como esse, e saber que isso tem um fundamento. E saber que a gente, seguindo esses passos, a gente está cumprindo as leis de Deus, né? Pois se acreditamos em Deus, se realmente acreditamos em Deus, a gente precisa acreditar que as leis de Deus funcionam. A gente precisa acreditar que a justiça de Deus é realizada. Não no tempo que nós gostaríamos, né? Porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Porque quando a gente fala em tempo de Deus, é porque esse tempo não é cronológico, não é um tempo de relógio, não é? Ele é algo muito maior do que o que a gente costuma usar para medir, né? A gente usa as horas, os minutos, os dias, né? E isso às vezes nos cria uma certa ansiedade para resolver as coisas. Mas, enfim, como disse, né? É uma questão de fé, de acreditar. Bom, meus amigos, então, como eu sempre gosto de dizer, a gente encerra uma leitura do Evangelho sempre com um ponto de reflexão. Então, se esse hoje é o nosso ponto de reflexão, vamos procurar internalizar essa ideia, né, e fazer com que isso faça parte do nosso cotidiano. Nos preparar para as situações adversas que vão chegar, porque elas chegam para todos nós. Nós constantemente somos postos à prova. Constantemente estamos sendo testados. Se a gente está numa caminhada ascendente, né, isso significa que o terreno não é plano. O terreno é inclinado e a gente tem que vencer essa inclinação. Então, nessa metáfora, né, nós vamos seguindo, né, para cima, né, porque nós estamos ascendendo. Se a gente estiver no terreno plano, sem dificuldades, a gente não está crescendo, a gente está ficando no mesmo nível. Né? Então, se a nossa proposta é subir, a gente tem que enfrentar essa montanha das dificuldades que a vida nos apresenta. Então, vamos levar esse ponto para a reflexão do nosso dia. Vamos pensar se nós realmente acreditamos em Deus, nós acreditamos na sua justiça, nós acreditamos que as suas leis funcionam, né? E é assim como Jesus nos ensinou que nós devemos agir. Não importa quantas vezes nós tenhamos sido vítimas do mal praticado pelo outro. O que importa é quantas vezes nós resistimos e nós retribuímos o mal com o bem. Bom, então por hoje era essa nossa reflexão. E para encerrar, façamos mais uma vez uma prece. De novo, uma prece de agradecimento a Deus e a Jesus pela mensagem e pela lição que nos foi dada. E de rogativa, né, mais uma vez, a Jesus que nos inspire durante o nosso dia, durante toda a nossa vida, para que a sua energia, o seu amor, a sua luz se façam sempre presentes, para que nós possamos resistir ao mal que ainda nos rodeia, para que nós possamos seguir o caminho reto, o caminho do bem, o caminho da ascensão, vencendo as dificuldades sempre com amor, sempre com resignação, sendo indulgentes com aqueles irmãos que ainda não alcançaram a compreensão do que nós estamos compreendendo e buscando compreender. Que Jesus nos ilumine, que Deus nos proteja, nos dê forças, coragem e sabedoria para encarar a vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, muito obrigado por todos que estiveram presentes aqui nessa live da Casa do Samaritano. Amanhã, no mesmo horário, né, novamente um companheiro irá fazer a leitura e o comentário do Evangelho, para que assim a gente possa enriquecer cada dia mais as nossas vidas. Tenham todos um bom dia e até a próxima. Muito obrigado.